Eu quero falar sobre uma dúvida que me pediram, que são casos que depois de terapia básica periodontal, alguns lugares ainda tem sangramento, algumas regiões têm uma resolução onde não tem mais sangramento, não tem mais inflamação, mas em alguns lugares são bolsas profundas e sangrantes depois da terapia. A dúvida é o que se faz nessas bolsas, se não tem mais cálculo. Faz irrigação subgengival, faz uso de clorexidina, PVPI, EDTA ou antibiótico sistêmico? O que é melhor fazer nessas situações? Primeiro, a gente tem que lembrar qual é o modelo atual de etiologia da doença periodontal. O modelo mais atual agora é compreender que nós temos uma microbiota periodontal desequilibrada. E o objetivo principal da terapia periodontal não é remoção de cálculo, é a resolução da inflamação através do equilíbrio da microbiota. E aí entra o principal erro das pessoas, que é entender que somente a raspagem vai fazer o tratamento periodontal, faz a raspagem, vai embora, isso não resolve. Importante a gente fazer uma terapia voltada ao equilíbrio. Se a microbiota está muito desequilibrada para uma grande proporção de bactérias periodontopatogênicas, não vai resolver a doença periodontal depois da primeira sessão de raspagem, porque a gente ainda tem regiões de anaerobiose, que são as bolsas periodontais, e não tem cálculo, e se a pessoa pensa que o tratamento periodontal é remoção de cálculo, não vai conseguir resolver. O que é melhor fazer é nessas situações de microbiota desequilibrada, de regiões onde nós temos muitas bolsas periodontais na boca, é compreender que possivelmente após a primeira sessão ou a primeira etapa do tratamento de raspagem, a gente não vai conseguir a resolução de tudo, não vai resolver a bolsa periodontal pelo simples fato que a microbiota periodontopatogênica ela volta. Os biofilmes têm uma característica de resiliência porque elas vão voltar. Portanto, existe uma confusão, um imediatismo por pensar que se nós temos uma lesão de cárie, a gente vai fazer uma restauração e aquilo está resolvido. Se a gente tem algum edentulismo total ou parcial, a gente coloca uma prótese e está resolvido. Na periodontia não é assim, porque nós estamos trabalhando com um inimigo invisível, mais ou menos. A gente tem que entender que a microbiota periodontopatogênica está desequilibrada e demoram alguns meses para a gente conseguir essa solução. Mais ou menos 40 dias é o período de turnover do tecido conjuntivo e a gente espera mais ou menos esses 40 dias para a gente ter uma maturação do tecido conjuntivo. O epitélio vai se proliferar rapidinho na formação do epitélio juncional longo, mas possivelmente o tecido conjuntivo vai demorar um pouco. Então, depois da primeira etapa de completa raspagem, de remoção de fatores retentores, a gente vai passar por uma outra etapa que é a reavaliação. Nessa reavaliação vai ser feita um novo periograma para acompanhar as regiões de resolução de bolsa, para acompanhar a melhoria do perfil gengival, mas como o colega perguntou, em algumas regiões a gente vai ter sim bolsas profundas, a gente vai continuar tendo sangramento, que é a presença das bactérias periodontopatogênicas que ainda não foram removidas, até poderiam ter sido removidas, mas esse biofilme ainda retornou. O que a gente vai fazer? A gente vai instrumentar. E o colega disse, mas não tem cálculo. E quem é que falou que nós estamos tratando cálculo? Nós estamos tratando a doença periodontal e a gente vai demorar alguns meses ou um tempo, conforme o paciente, para a resolução dessa situação. Então, depois dessa primeira reavaliação, faz mais uma vez uma instrumentação para remoção de biofilme, um perfeito polimento, uma revisão de fatores retentores de placa e aguarda novamente 40 dias. O que depois dos 40 dias você vai ter que ver é uma melhoria contínua. E quanto mais profundas as bolsas, vai demorar um pouco mais para a gente conseguir essa resolução completa da doença periodontal. Quando o paciente tem bolsas profundas, isoladas e sangrantes, a gente vai entender que é um sítio de anaerobiose, em termos simples para o paciente. A gente tem umas cabaninhas para acúmulo de bactérias que vai demorar um pouco mais para a gente conseguir tirar esses moradores insistentes ali de dentro. A gente desaloja, eles crescem de novo, porque ali é um lugar bom de morar, é um sítio de anaerobiose. E isso pouco tem a ver com uma higiene muito ruim. Porque o paciente pode ser o melhor escovador ou o paciente pode ser o pior escovador.
E nesse momento, eu penso que não vale colocar toda a culpa no paciente que não tá resolvendo a doença periodontal porque você está higienizando. Pode acontecer do paciente estar fazendo a melhor higiene do mundo e ele começa a se sentir ou muito mal, porque ele não está alcançando o nível de higiene bucal que você profissional está exigindo, ou que tem alguma coisa errada com você profissional, ou tem alguma coisa errada com o tratamento, ou tem alguma coisa errada com ele, e ele pode resolver desistir disso tudo, porque afinal numa altura dessa a doença periodontal dele nem incomoda tanto. Então ele vira um paciente que abandona o tratamento com uma doença periodontal crônica, com períodos variáveis de exacerbação e remissão, e ele pensa que de vez em quando está tudo bem, mas só de vez em quando ele fica mal. Mas a terapia periodontal, ela vai englobar todo um período de tempo para o equilíbrio da microbiota. Nós profissionais vamos remover fatores retentores, nós vamos limpar perfeitamente, instrumentar para remover o biofilme subgengival lá no fundo e felizmente esse biofilme subgengival demora para crescer e nessa demora para ele crescer nós vamos conseguir ter tempo para que a microbiota normal relacionada à saúde acabe se desenvolvendo. Em relação aos irrigadores dentro de bolsa, eu vou fazer mais uma aula com uma atualização desses irrigadores dentro da bolsa, mas o maior entrave a esses irrigadores é a presença do fluido sulcular constante, ou a salivinha que sai dentro do sulco. Quanto mais inflamado, mais rápido esse fluido. Como é que a gente vai introduzir qualquer tipo de líquido ou material se a gente sabe que nós temos um fluxo contínuo e aumentado desse fluido sulcular crevicular? Portanto, todos os estudos de longo prazo com esse tipo de material não têm uns resultados tão satisfatórios. Mas ainda assim, pensando no todo que nós precisamos equilibrar o microbioma bucal, transformando de periodonto patogênico para saudável, a gente precisa entender que nós precisamos de tempo, paciência, deixando muito claro desde o começo que nós precisamos de tempo e paciência para a resolução das questões periodontais, a gente vai conseguir ter a adesão do paciente e a gente vai entender que após a primeira reavaliação é isso mesmo, é normal, não tem expectativa de resolução de bolsas profundas na primeira reavaliação e às vezes nem na segunda, mas a gente explicar para o paciente que nós estamos num processo de melhoria contínua. O nosso gramado cheio de mato, ele já está começando a ter um pouco mais de graminha e menos de erva daninha. Daqui a pouco ele vai estar um jardim florido muito bonito. E vale também lembrar que é importante que a gente esteja atento às questões sistêmicas, principalmente a um diabetes. Pergunta se o paciente é diabético, investiga se ele tem alguma tendência familiar, investiga síndrome metabólica, principalmente se o paciente for obeso, se o paciente tiver uma circunferência abdominal maior. São algumas pistas que podem sugerir síndrome metabólica e diabetes. E talvez você, profissional cirurgião dentista, seja até aquele profissional que vai ajudar a fazer esse diagnóstico. Vale avaliar os níveis de vitamina D. A vitamina D mais alta, acima de 40, mas 40 é o mínimo do mínimo, está relacionada com a prevenção da doença periodontal. Se você não sabe fazer essa dosagem nesse acompanhamento, encaminhe o paciente para um médico e diga que a vitamina D é preventiva contra câncer, tem uma ação antimicrobiana, ela modula uma série de hormônios e a gente manter essa vitamina D alta vai protegê-lo de infecções microbianas, inclusive as infecções periodontais. Avalie se o paciente não está começando a entrar em menopausa, porque nesse período existem muitas alterações hormonais e nessas alterações o paciente pode estar mais predisposto à inflamação. E como recado geral e resumo de tudo isso, não se esqueça, o tratamento periodontal visa o equilíbrio da microbiota. Nós precisamos de uma boca saudável, microbiologicamente e imunologicamente falando, e você, profissional cirurgião dentista, vai ser aquele que vai ajudá-lo a manter essa microbiota saudável e o seu sorriso saudável por bastante tempo. Eu sou Cristina Miura de Pério Diária, me segue aqui, acompanha as postagens, escreve as dúvidas ou suas dificuldades que eu respondo. Até o próximo vídeo.